lógica essa chamada lógica de argumentação. Tá? Então, lógica de argumentação. Os famosos argumentos propriamente ditos. Bem, quando falamos de lógica de argumentação, gente, na verdade nós vamos utilizar alguns conhecimentos, né, que a ciência exata da matemática deduziu para transformar isso em argumento, em sentenças, né? E aí, detalhe, devemos então aqui observar que, como a lógica de argumentação é uma linguagem, por ser linguagem é uma coisa muito dinâmica, então requer muita interpretação. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a gente diz assim, a gente ouve alunos dizer, mas bom, se eu souber apenas os valores lógicos de uma tabela verdade, vou saber lógica de argumentação? Eu vou dizer não. A tabela é fundamental, tá? Agora, hoje em dia, você requer muito mais interpretação do que conhecer propriamente a tabela. As questões hoje de concursos públicos, elas estão, na verdade, muito envolvidas, quando fala da lógica, transformando isso realmente em uma linguagem. Então, por ser linguagem, gente, até a maneira de você falar muda a interpretação, né, de como você vai interpretar aquela sentença. Tá certo? Outra coisa que nós devemos falar para vocês. A lógica, ela se baseia em um tipo de sentença, mas não são todas as sentenças que a lógica estuda. Então a gente tem sempre que separar o estudo da lógica do estudo de outras ciências. Eu falo isso agora no início e vou ficar falando praticamente todo o curso que a gente vai ter com você. Então daqui a de 6 a 8 encontros que nós vamos ter de lógica, eu vou continuar falando isso. Separem sempre o que é estudo da lógica do estudo das outras ciências. A lógica estuda uma informação como um todo. Tudo que a lógica vai querer que você saiba se é verdade ou se é falso, ela vai ter que informar. Ou então você já tem aquilo como pré-requisito. Tá certo? Então, gente, vamos lá. Tudo começa com o que nós chamamos de sentenças e expressões. Tá? O que na verdade nós chamamos de sentenças? Ora, sentença é toda e qualquer, vamos dizer assim, frase, é toda e qualquer frase. Na verdade, eu vou começar diferente para me classificar. Eu vou, em vez de começar com sentença, eu vou começar com expressões. O que são expressões? Olha, expressões são frases que não têm sujeito, são frases, eu não posso nem dizer frases, porque tem sentido completo, não são frases, porque tem o sentido completo da expressão. São frases que não tem sujeito ou predicado. Tá? Aquelas frases que não tem sujeito ou não tem predicado ou não tem os dois, esse ou aí é inclusivo, você vai então chamar de expressões. Por exemplo, 3 mais 2 é um número, 3 mais 2 é igual a x, por exemplo. Aliás, 3 mais 2 é igual a x, sentença ou expressões? Se eu disser assim para vocês, sentença ou expressões? Peraí, deixa eu conceituar os dois, que fica melhor para a gente deduzir. O que são sentenças? As sentenças são aquelas expressões que não são frases, aliás, são frases que têm, agora sim, elas vão ter que ter sujeito e predicado. Agora sim, deixa eu dar exemplo dos dois. Se eu chegasse para vocês e falasse de expressões e dissesse um exemplo de expressões, a metade de um número. A metade de um número tem sujeito e predicado? Não, né? Então é considerado o quê? Uma expressão.
O que é sentença? Sentença é aquilo que tem sujeito ao predicado. Se eu digo assim, ó, 3 mais 2 é um número ímpar. Então tem sujeito e predicado, é chamado de sentença. Agora, dessa relação de sentenças, aparecem as sentenças abertas, tá? A classificação de sentenças, elas são classificadas em abertas e sentenças fechadas. Essas sentenças fechadas são também chamadas de proposições. Ok? O que é uma sentença chamada sentença aberta? Sentença aberta é aquilo que não pode ser julgado. Então são sentenças que não podem ser julgadas. Uma coisa que ela não pode ser julgada, ou porque você não conhece para julgar, ou você não tem informações suficientes para julgar. Tá certo? Como por exemplo, x mais 2 é igual a 5. Eu não posso dizer que isso é verdade, porque eu não tenho poder de julgamento por não conhecer quem é x. Já as sentenças fechadas são aquelas, são sentenças que podem ser julgadas em verdadeiro ou falso, tá? Então isso é que nós podemos chamar de sentenças fechadas, que também recebe a denominação de proposições. Essa questão está na apostila de vocês, tá? Mas só para a gente esclarecer logo essa dúvida. Se eu chegasse para você e falasse assim, ó, das 5 frases abaixo, 4 delas têm das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Aí eu coloquei: que belo dia, um excelente livro de raciocínio lógico, o jogo terminou empatado, existe vida em outros planetas do universo, escreva uma poesia. A frase que não possui essa característica comum é a... Qual é a sentença aí, aliás? Qual é a frase que não tem uma característica comum com as outras 4, já que nós temos 5? Ele fala que uma delas não tem essa característica. Qual seria? A 1. A sentença 1 não tem a característica igual às outras 4, e as outras 4 têm a mesma característica. Então, por que a sentença 1 não tem essa característica? Qual foi a característica que você identificou para a sentença 1 que ela não tem a mesma característica das demais? Qual foi? Que característica tem a sentença 1 que as demais não têm? Não viu? Pelos conceitos que nós vemos ali, não dá para responder? Pelo conceito que nós vimos do que é expressões, do que são sentenças abertas e do que são sentenças fechadas. Primeiro,
Vamos identificar todas essas frases que tem aí, gente. Todas elas são sentenças ou existe alguma que é uma expressão? Porque se existir alguma que seja expressão, você então está diante da característica que não é igual às outras. Quando eu digo que belo dia tem sujeito e tem predicado? Tem ou não tem, gente? Que belo dia é uma sentença ou é uma expressão? É uma expressão? Que belo dia é uma expressão? Não, é uma sentença. É uma sentença, tá? Um excelente livro de raciocínio lógico é uma sentença ou uma expressão? Um excelente livro de raciocínio lógico é uma sentença ou uma expressão? É uma sentença. Então, ela já tem a mesma característica. Então, ela não pode ser uma das duas, né? O jogo terminou empatado. É uma sentença ou uma expressão? É uma sentença. Tá? Sentença 4. Existe vida em outros planetas do universo. É sentença ou é expressão? Sentença. Escreve uma poesia. É uma sentença ou é expressão? É uma sentença. Tá? Tem sujeito e tem predicado. Então, gente, não foi pela sentença e pela expressão. Tá? Então só pode ser por quem? Ou sentença aberta ou sentença fechada. Sentença aberta é o tipo de sentença que não pode ser julgado. Sentenças fechadas são o tipo de sentenças que podem ser julgadas. Primeira, que belo dia é uma sentença, pode ser julgada? Pode? Não é um juízo de valor? Alguém chega para você e diz assim, ó, que belo dia. Isso é um juízo de valor. Isso é uma coisa que é sua. Para você pode ser belo dia, para outro pode não ser. Então não cabe o julgamento. É diferente você dizer assim, ó, hoje está chovendo. Aí sim você pode julgar. Por quê? Porque você pode comprovar. Mas juízo de valor não é um poder de julgamento. Juízo de valor é uma coisa que é sua, é do seu eu. Para você pode ser um belo dia, mas para mim pode não ser. Tá? Então juízo de valores não pode caber o julgamento. Outra, sentenças que cabem o julgamento são sentenças que são chamadas sentenças declarativas. E essa aí é uma sentença exclamativa. Então não cabe o julgamento. Tá? Então, sentença aberta. Um excelente livro de raciocínio lógico. Sentença aberta ou sentença fechada? Um excelente livro de raciocínio lógico. Sentença aberta ou fechada? Cabe o julgamento? Cabe? Não cabe. É juízo de valor. Pode ser para você, mas para mim pode não ser. Então, juízo de valor. Se é juízo de valor, não cabe o julgamento. Tá? O jogo terminou empatado. Sentença aberta ou fechada? O jogo terminou empatado. Sentença aberta ou fechada? Fechada. Aberta. Sentenças que não cabem o julgamento, porque primeiro que ela não é declarativa, ela é uma sentença interrogativa, então não cabe o julgamento. O jogo terminou empatado? Sim ou não? Não é verdadeiro ou falso, tá? É uma pergunta. Então letra C também não é. Existe, cara, letra C não, tem sentença 3. Existe vida em outros planetas do universo. Sentença aberta ou fechada? Fechada. Essa aí é fechada. Porque você vai responder como?
verdade ou falso. Tá? Letra E. Escreva uma poesia. Sentença aberta ou fechada? Aberta. Isso aí é o quê? Uma frase imperativa, é uma ordem. Então não pode ser considerada declarativa. Portanto, é uma sentença aberta. Tá? Então, aquela que não tem mesma característica das demais é a sentença de número 4. Porque ela é uma sentença fechada e as demais são sentenças abertas. Entendido, gente? Parece ser fácil, né? Não é fácil? Olha a segunda aí, ó. Sabe-se que sentenças são orações com sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo e predicado que se declara sobre o sujeito. Acabei de dizer, ó, ele dá ajuda, gente. Parece. Ah, mas tu está vendo a prova de português? Não, isso é prova de lógica. Na relação seguinte, há expressões e sentenças. Primeira, 3 mais 9 é igual a 12. Sentença ou expressão? 3 mais 9 é igual a 12. Sentença ou expressão? Sentença. Porque tem sujeito e tem predicado. Pelé brasileiro. Sentença ou expressão? Sentença. Tá? Sentença. O jogador de futebol. Sentença ou expressão? Expressão. Porque só tem o quê? Sujeito. Tá? Então aqui é uma expressão. A idade de Maria. Sentença ou expressão? Expressão. A metade de um número. Sentença ou expressão? Expressão. O triplo de 15 é maior do que 10. Sentença ou expressão? Sentença. Então, é correto afirmar que na relação dada são sentenças apenas os itens 1, 2 e 6. 1, 2 e 6. Alternativa correta, letra A. Entendido, gente? Então, sabendo dessa diferença do que nós chamamos de sentenças ou expressões, é que nós vamos continuar a nossa aula. Tá? Oposições. Tá? Então é isso que a lógica vai direcionar para vocês. O estudo da lógica se baseia nas sentenças fechadas denominadas proposições. E o que é uma proposição? Vou conceituar assim, ó. Proposição é toda sentença. Sentença essa chamada sentença declarativa. Sentença declarativa que pode ser julgada em verdadeiro ou falso. Tá? Toda sentença declarativa que pode ser julgada em verdadeiro ou falso são chamadas então de proposições. Tá certo? Pelos aqueles 2 exemplos que nós respondemos, vocês devem ter percebido. O que é uma sentença declarativa que pode ser julgada? Não é responder sim ou não. É dizer se aquilo é verdade, ou se não for verdade, dizer que aquilo é falso. Tá certo? Mas, gente, o próprio conceito de proposições, ele tem, na verdade, uma contradição. Por quê? Ó, pelo uso dos termos, quando ele vem dizendo assim, ó, toda. Ora, se é toda, deveriam ser todas. Mas depois ele faz a restrição. Não são todas, são apenas aquelas que podem ser julgadas. Tá? Nessa ideia do que pode ser julgado é que vem o estudo da lógica. A lógica estuda a informação como um todo, dentro de um grupo pré-estabelecido.
As particularidades estuda das outras ciências. Por exemplo, se eu chego aqui para vocês, nós estamos preparando uma turma para nível médio, nível superior, onde vocês já são obrigados a ter alguns pré-requisitos sobre algumas ciências, a lógica então pode perguntar sobre aquilo, porque já tem como pré-requisito. Por exemplo, se eu colocasse aqui algumas sentenças para que a gente identificasse elas aqui, colocasse assim, ó, identifique as proposições. Identificar as sentenças lógicas em proposições ou não. Primeiro, identificando aquelas que são chamadas então de proposições. Primeira delas, 3 mais 2 é igual a 6. Todas elas aí são sentenças, tá, gente? Agora, saber se é fechado ou aberto. 3 mais 2 é igual a 6. É proposição ou não? Não é proposição? Não? Não pode ser julgado? Pode ou não pode ser julgado que 3 mais 2 é igual a 6? Qual é o julgamento? Falso. Portanto, é proposição. Tá? Então, se é aquilo que pode ser julgado, então vai ser chamado de proposição. Qual é o julgamento? Falso. É proposição. São Luís é a capital do Piauí. É proposição? Sim. Porque qual é o julgamento? Falso. Sem nenhum problema. Também é proposição. Tá? X mais 3 é maior que 5. Proposição? Não. Pode julgar se é verdadeiro ou falso? Não pode. Por que não pode? Porque não sei quem é X. Ah, mas eu tenho que encontrar quem é X. Aí já não é mais problema da lógica. Aí já é problema de quem? Da matemática. Tá? Se você sabe encontrar quem é X, mas a lógica não pede isso. Tá certo? A lógica chama isso aqui então de sentenças abertas, justamente por quê? Porque você não conhece termos para poder julgar aquela sentença. Agora, por ser sentença, sendo aberta, pode se transformar também em fechada. Como? Dando informações suficientes para que você possa julgar. Por exemplo, x mais 3 é maior que 5 para x igual a 4. Se ele der essa informação, aí deixa de ser aberta e passa a ser fechada. Tá? Então, isso aqui do jeito que estava, era uma sentença aberta. Agora, dando esse dado, ela passa a ser fechada. Tá certo? Letra D. Pelé é brasileiro. Proposição. Pode ser julgado? Pode. Portanto, isso aqui é uma proposição. Tá?
É uma proposição e ela é verdade. Letra E. Pelé mora em Santos. Pelé mora em Santos. Sentença é aberta ou fechada? Pelé mora em Santos. É sentença? É aberta ou fechada? Fechada. Qual o julgamento? Eu não sei se é São Paulo ou Santos. Qual o julgamento? Eu não sei. Então como é que você está julgando? Não se pode julgar aquilo que você não sabe. Tá? Se eu colocasse assim, Pelé jogou no Santos, aí o caso, eu não sei nem se ele morou. Eu sei que ele jogou lá no time do Santos. Isso é verdade. Se ele morou, é problema dele. Aí vamos supor que ele, não, Marconi, mas eu sei onde ele mora, eu já fui até na casa dele. Aí já é problema seu, não é mais problema da lógica. Tá? A lógica não estuda informações isoladas, ela estuda sempre a informação, agora não é isolada. Então, se eu tenho Pelé mora em Santos, eu não tenho o poder de julgamento, isso aqui não pode ser chamado de proposição. Então, isso aqui será uma sentença aberta. Tá? Detalhe. Mas Marconi, então, quer dizer que se eu estou aqui estudando, e se eu, por exemplo, não soubesse julgar essa informação, 3 mais 2 é igual a 6? Porque em relação a conhecimento é uma coisa muito válida. Porque você dizer que uma informação é informação que todos podem julgar, sem um conhecimento mais apurado das outras ciências, eu não posso então garantir que todos aqui saberiam dizer que 3 mais 2 é igual a 6. Mas aí vai para aquele pré-requisito que eu falei para vocês. Se você já tem nível médio ou nível superior, já parte de uma série de pré-requisitos que podem então ser mencionados. Tá? Agora, essa informação de Pelé morar em Santos, a gente não tem isso como pré-requisito. Entendido? Para ver se fica mais claro. Vamos supor, gente, que a gente vai fazer um concurso que muito CESP faz. O concurso lá em Brasília, tá? Aliás, vamos botar um concurso aqui em São Luís. O concurso é aqui em São Luís. Aí seja cobrada uma sentença dizendo assim, ó, o Palácio dos Leões é a sede do governo estadual do Maranhão. Para São Luís, isso é proposição ou não? Para São Luís é proposição, tá? Marconi, mas tanta gente vem de fora fazer concurso aqui que não é necessário saber onde é a sede do governo estadual do Maranhão. Aí já é problema deles. Porque se o concurso é regional, e aqui você está fazendo, e muitas fundações faz para na verdade dar mais chances a quem mora, né, quem já fez prova aqui em Brasília, sabe que, por exemplo, quando o CESP faz prova em Brasília, gente, as questões que são colocadas lá só falam no linguajar deles. Tá? Eles fazem também para cá, eles mandam avaliadores para cá para ter, na verdade, informações e trabalhar também da mesma forma. Só que não é da mesma maneira. Tá? Lá é bem mais cruel. Eles colocam, por isso que os órgãos, quando vem, por exemplo, governo estadual, aí eles colocam o que no edital? Geografia do Maranhão e História do Maranhão. Concurso para Pasto Lumiar, aí eles colocam o que? História de Pasto Lumiar e Geografia do Pasto Lumiar. Para que eles fazem isso? Para dar mais chances aos concorrentes locais. Tá? Então, assim, se a prova é aqui em São Luís e cai uma sentença como essa, a prova é regional, você pode então dizer que aquilo é proposição. Mas se o concurso fosse nacional, aí já não pode mais ser. Tá? Prova do INSS, concurso nacional, vaga para todo lugar do Brasil, cai uma sentença como essa, é proposição ou é sentença aberta? Aberta. Porque eu não tenho obrigação
de conhecer onde é a sede do governo estadual do Maranhão. Eu morando em outro estado. Tá? Mas não informações que não são como pré-requisitos. Até que você dizer assim, ó, São Luís é a capital do Maranhão, aí já é um pré-requisito. Aí o Brasil todo teria que saber. É geografia, está como pré-requisito. Agora a gente não estuda como pré-requisito a sede dos governos. Entendeu? Pega essa mesma sentença e leva agora lá para Teresina. Lá em Teresina era sentença ou é sentença aberta ou fechada? Aberta. Ah, uma coisa, mas tem tanto maranhense que mora lá em Teresina, aí já é problema dele. Sai de lá que está quente. Vem embora. Tá? Então, gente, essa relação do que é proposição, sempre imagine uma sentença em que você possa julgar sem informações das outras ciências. Outro detalhe, é muito comum também, né? Comum não, existe uma bancada do SESC, isso aí na verdade eu falo SESC, gente, que é quem gosta de trabalhar com essa análise isolada, e também a Fundação Carlos Chagas está entrando nesse mérito, de você cobrar informações que são pré-requisitos do edital, como foi cobrado não no último concurso do SS, mas no anterior que foi realizado pelo SESC. O SESC, na bancada que fez o penúltimo concurso do SS, colocou situações assim, ó: de acordo com o direito constitucional, analise as sentenças em proposições ou não. Mas se eu não sei direito constitucional, como é que eu ia poder analisar aquela sentença, se ela era proposição ou não? Ora, porque no edital tinha direito constitucional. E aí ela limita pelo contingente que está fazendo a prova. As pessoas que estão fazendo aquela prova teriam que saber direito constitucional, por quê? Porque estava no edital. Então, aquilo ali passaria então a ser proposição e cabe julgamento. Ou seja, ela faz a ligação de uma disciplina com outra, como já foi cobrado também de acordo com a informática. Tá? Vocês vão ver lá um pouco mais na frente, gente, a formatação, por exemplo, condicional, nada mais é do que um cientão, muito cobrado pelo SESC. Tá? Então, essas sentenças, elas só são caracterizadas como proposições mediante um contexto. Outra, isso aqui poderia se transformar em proposição. Basta que na prova tivesse um texto falando sobre a vida de Pelé. Aí você passa então a ter informações suficientes para poder julgar, mediante a comprovação do texto. Tá? Funcionaria também como se fosse interpretação textual. Tá certo? Letra F. Existe vida após a morte? Sentença aberta ou fechada? Sentençazinha, gente. E se vocês, na verdade, a gente orienta a baixar a prova para resolver, foi cobrada pela última prova do STF. Tá? Sentençazinha dizia assim: dada a sentença, existe vida após a morte. É proposição? Se for proposição, marcaremos então o item como verdade. Se não for, marcaremos o item como falso. E aí eu pergunto: existe vida após a morte? É sentença aberta ou fechada? Aberta. Por que é aberta? Porque o Estado é laico. Porque o Estado é laico. Certo. Portanto, não cabe julgamento? Não cabe? Todos concordam? Não concordo. Ou concordo? Gente, isso aqui nós temos um problema muito sério para resolver, tá? Esse problema de você às vezes não julgar tem duas situações. Às vezes você não julga por não saber, que é o caso de Pelé mora em Santos. E às vezes você não julga por estar em dúvida de qual conhecimento você vai utilizar. Tá?
das vezes, as ciências, na prática você percebe uma coisa, mas na teórica faz-se outra. Acontece isso às vezes. Por quê? Porque tem, na verdade, dois conceitos, ou mais conceitos. Então, quando você tem mais de um conceito para a mesma coisa, você cai em qual julgamento você vai adotar. Tá? Desde quando nós nascemos, que nós sabemos que quanto a isso aqui existem dois conceitos: o conceito científico e o conceito religioso. A gente não julga isso aí não por não saber, mas e sim porque estamos em dúvida de qual conceito adotar. Mas quer ver a dúvida acabar? Se eu chegasse para vocês e dissesse assim: gente, existe vida após a morte, julgue isso aqui pelo conhecimento científico, pela ciência, isso é verdade ou falso? Falso. Isso é falso. Portanto, é proposição. Ah, mas a minha religião diz que existe, mas a outra diz que não existe. Gente, a lógica é ciência ou é religião? Ciência. Então você vai ter que julgar pelo conhecimento científico. E quanto à ciência, ninguém tem dúvida. Tá? Agora, ainda digo mais: o avaliador não perguntou isso aqui, o julgamento dele. E se perguntasse, gente, talvez até o concurso todo aqui tivesse sido anulado. Porque ia dar uma briga, ia lá no Vaticano, ia voltar, ia não sei para onde, ia brigar de novo. Porque existe essa contradição, não é contradição, existem esses dois conceitos que são muito fortes. Ele não perguntava o julgamento, ele perguntava se pode ser julgado. Tá? E realmente pode ser julgado. Por quê? Porque você está diante de uma ciência, portanto isso aqui é proposição. Tá? Pode ser julgado pelo conhecimento científico. Agora, pelo religioso, alguns acreditam, outros não acreditam. Como também, gente, eu poderia chegar para vocês e dizer assim, ó, como foi o exemplo da questão que caiu lá na Fundação Carlos Chagas. Existe vida em outros planetas. Não tem gente que diz que existe. Mas o que a ciência diz até hoje? Até hoje não, porque no ano passado foi comprovado que existe, tem uma bactéria lá em Marte que está sobrevivendo, né? Então existe vida, hoje existe. Cabe o julgamento, mas a ciência até o ano passado dizia que não existia. Tá? Então uma coisa que também não cabe o julgamento. Não caberia o julgamento, por quê? Porque alguns acham que existe e outros acham que não existe. Mas a ciência comprovava que não existia. Agora encontraram bactéria lá que tem vida em Marte. Então, passamos então a dizer que existe. Mesmo que seja uma só, mas existe. Tá? Então, gente, é essa relação que aí a gente chama a atenção de vocês para a lógica. A lógica é estudo de informação completa. Ela não requer estudo de outra ciência. Quando eu preciso de uma outra ciência, aquilo ali já deixa então de ser raciocínio lógico, já passa a ser estudo das outras ciências. Mas nesse caso, se o Estado é laico não adotando religião, só me resta julgar pelo conceito científico. Então, é proposição? Não. Se cabe o julgamento pelo conceito científico, ninguém tem dúvida. Cabe o julgamento, eu sei que existe ou não pelo conceito científico. Sabe, a ciência diz que não existe. Não existe. Há controvérsia mesmo na ciência. Há controvérsias, como você diz também que há controvérsia dizer que alguns dizem que existe vida em Marte, outros dizem que não existe. Mas a comprovação científica diz que não existe vida após a morte. A comprovação científica é aquela coisa. Há comprovações que dizem na matemática que existem números que são divididos por zero. Tem loucos que provam isso. Mas a matemática já disse que não existe número que seja dividido por zero. Há controvérsias? Mas deixe eles resolverem. Tá? O que é comprovado hoje é que não existe. Existe vida após a morte pela ciência? Não, até pelo Estado de Direito. Diz o quê? Que acaba a vida após
O cérebro, parece que, não sei se o direito diz que é o quê? O cérebro que para, que já acaba a vida, ou é o coração? Cérebro. É o cérebro, é um dos dois. É o cérebro, né? Então o Estado de Direito já garante isso. Então isso aí, se está no Estado de Direito, é porque então cessa, na verdade, os direitos e as obrigações para quem não tem aquela ferramenta de vida. Então é comprovado então que não existe. Porque senão ainda ele teria o Estado de Direito dele. Tá certo? Então para a ciência, até hoje disse que não existe. Pode até ser que hoje já mude, gente. Tá certo? Não falte as aulas. Sentença aberta ou fechada? Aberta, porque não cabe o julgamento. E o que é que isso aqui é? É só sentença aberta mesmo. É uma frase, é uma sentença que não é declarativa. Então, ela não pode ser chamada de proposição, realmente. Entendido? Tá? Gente, o raciocínio lógico, né, filosófico, na verdade, ele vai até mais além disso aí. Ele deixa isso aí até mais abstrato. Mas até hoje as fundações elas não buscam esse lado abstrato, ela vai atrás da relação mais concreta. Mas tem, por exemplo, alguns autores que dizem assim: a bola está furada. Se eu digo a bola está furada, essa sentença é aberta ou fechada? Sentença aberta, porque você vai dizer qual é a bola. Tá? Mas se eu já digo assim para vocês, ó, a bola de Paulo está furada, aí ela já passa a ser sentença fechada. Ah, mas eu não conheço o Paulo, mas você vai estar restringindo de quem é a bola. Então, a partir do momento que você faz a restrição, já é garantia de dizer que você, para quem você está falando, conhece o Paulo. Porque senão ele falaria apenas a bola de Paulo. Então, é uma coisa bem abstrata. Como também eu poderia dizer assim, ó, Maria tem 20 anos. Sentença aberta ou fechada? Maria tem 20 anos. Sentença aberta ou fechada? Fechada. Por que é fechada? Porque uma característica de todo e qualquer ser ter mais de 20 anos, ter menos de 20 anos ou ter 20 anos. Então, para Maria, é verdade ter 20 anos? Eu posso conhecer alguma Maria e eu posso dizer se ela tem ou se ela não tem. Agora, dizer que ela tem ou dizer que ela não tem é julgamento pessoal? Não. Por quê? Porque é uma característica de todo e qualquer ser. Então, você pode imaginar um ser que tenha 20 anos e chamar ele de Maria. Tá? Ou você pode dizer que eu conheço uma Maria que não tem 20 anos. Então, cabe o julgamento. Aquilo que são características dos seres, a todos os seres, então a lógica filosófica chama aquilo de proposição. Que é diferente de eu dizer, por exemplo, Pelé jogou na seleção brasileira de futebol. Jogar na seleção brasileira de futebol é comum de todos os seres? Não. Morar em Santos é comum de todos os seres? Não. Por isso que não cabe o julgamento. Tá certo? É por isso que a gente diz, a lógica filosófica, a filosofia, quando trata da lógica, é uma coisa bem abstrata. Tá? Ela leva a critérios os conceitos, né, concretos. Ela vai mais pelo lado abstrato mesmo. Mas vamos lá. Conhecendo o que é a proposição, devemos aqui então classificá-las. A classificação das proposições, elas são classificadas em dois grupos: proposições chamadas de simples e proposições chamadas de composta. O que é uma proposição dita simples? É uma única informação. Tá? Então, todas aquelas sentenças que nós falamos para vocês, que nos dá uma única informação, então essa é chamada de proposição do tipo simples. Por exemplo, existe vida após a morte? É proposição? É. E é do tipo simples. Pelé é brasileiro? É proposição? É. E é do tipo simples.
uma única informação, caracteriza então proposições do tipo simples. Proposições do tipo compostas. Quando é que você tem uma proposição e ela vai ser chamada de composta? Proposições compostas são aquelas que nos dão mais de uma informação. Então eu vou dizer assim, ó, duas ou mais são duas ou mais proposições simples ligadas por conectivos. Conectivos esses não chamados de conectivos lógicos. Tá? Então isso é que nós chamamos de proposições. Bem, falando de proposições, conhecendo o que é a proposição e também dando a sua classificação, teremos que dar valores lógicos para elas. E as valorações lógicas das proposições é dada através de um conjunto esse chamado de tabela verdade. Tá? Aqui é fundamental o conhecimento da tabela. Por quê, gente? A tabela verdade vai fazer com que você saiba os valores lógicos das operações. Mas é claro, hoje em dia você tem que precisar também requer muita interpretação. Tá certo? Tabela verdade. Ora, tabela verdade nada mais é do que um conjunto. Então nós vamos dizer assim, ó. Tabela verdade é o conjunto formado por todos. Conjunto formado por todos os valores lógicos possíveis de uma dada proposição. Tá? Conjunto formado por todos os valores lógicos possíveis de uma dada proposição. Quando se vai construir uma tabela, você deve saber, por ser tabela, quantas são as linhas e quantas são as colunas dessa tabela. A quantidade de colunas depende da quantidade de informações que vamos diagramar de duas em duas. Agora, a quantidade de linhas ela é dada por uma relação fixa. Então, gente, o número de linhas da tabela verdade é dado por uma relação que diz assim, ó, vou colocar como observação, o número de valorações lógicas de uma tabela verdade é dado por 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Então, quem vai nos dar a quantidade de linhas da tabela é o número de valorações. E quem nos dá a quantidade de valorações é a quantidade de proposições do tipo simples. Se eu desse aqui alguns exemplos para vocês, de sentenças, como por exemplo, Ana é atriz. Se eu desse informação para vocês, Ana é atriz, todos iriam concordar que aí nos dá apenas uma única informação. Então você teria assim, ó, uma única informação, 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 é igual a 2. Portanto, a minha tabela verdade será formada por 2 linhas para valores lógicos. Só que quando eu construo ela aparece com 3. Por quê, gente? Porque a primeira linha de toda e qualquer tabela é chamada linha de títulos. Proposição
proposição aneatriz vai receber a denominação de proposição A, ou qualquer outra letra que você denominar para ela, tá? Alguns autores começam a partir de A maiúsculo, os outros a partir de P minúsculo. Os avaliadores da Fundação Carlos Chagas gostam muito de adotar P. Já o do CESP, A, tá? ESAF, A, Cesar Rio, P. Então, assim, depende muito de qual banco que vocês vão fazer a prova. Então, proposição A, aneatriz. Essa informação poderá, então, ser o quê, gente? Verdadeira ou falsa. Então, está aqui o conjunto com as orações. Tá? Está aí as orações possíveis. Colocando agora duas proposições simples. Isso ali vai ser para vocês, ó. Paulo é alto e gordo. Quantas informações eu tenho aí agora? Duas. Diante de duas informações, a tabela terá então 2 ao quadrado, que isso aí vai ser igual a 4. A minha tabela vai aparecer então com 5 linhas, porque são 4 palavras-valores mais a linha de títulos. Então você vai ter a proposição que eu vou chamar de A, um espaço em coluna. Vou ter outro espaço para colocar a proposição B. E aqui ficaria a conclusão de, em toda e qualquer tabela, a conclusão sempre vai ser a última coluna da tabela. Só que por eu não estar estudando ainda o conectivo, eu vou colocar apenas as valorações. Então aqui seriam as valorações possíveis. Proposição A, como é que se distribui os valores? A distribuição lógica, gente, sempre vai ser dada da seguinte forma. Depende da quantidade de linhas que você tenha para preencher. Se nós temos 4 linhas a serem preenchidas, pegamos essa quantidade e dividimos por 2. Mas quanto que a gente divide por 2? Porque só tem 2 valores lógicos. 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. Aí você distribui por igual. 2 verdadeiros, 2 falsos. A segunda coluna depende do preenchimento da primeira. Se na primeira você preencheu de 2 em 2, você vai pegar essa quantidade 2 e dividir novamente por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Aí você preenche por igual de 1 em 1. Um verdade, um falso. Um verdade, um falso. Assim você vai ter a seguinte distribuição: PV, VF, FV e FF. Tá? Esse é o conjunto formado pelas valorações possíveis de uma informação composta qualquer, formada por duas proposições do tipo simples. Três. Paulo é professor, promotor ou juiz? Temos quantas informações aí? 3. Diante de 3 informações, você vai dizer que 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então você vai ter 8 valores lógicos. Construindo a tabela aqui com 8 linhas mais a linha de títulos, ficaria então assim, gente: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais uma 9. Teremos um espaço para colocar a primeira proposição, que é A, um outro para colocar a segunda informação, que é B, um terceiro para colocar a terceira informação, que é C. Aqui vai ficar as valorações, já que eu não estou estudando ainda o conectivo e as conclusões. Proposição A. Distribuição lógica. Temos quantas linhas? 8. Para preencher a primeira coluna, pegamos essas 8 linhas e dividimos por 2. 8 por 2 dá 4. Distribuímos por igual. 4 verdadeiros e 4 falsos. Preenchimento da segunda coluna já depende do preenchimento da primeira. Se na primeira preenchemos de 4 em 4, pegamos a quantidade 4 e dividimos por 2. Distribuindo por igual. 2 verdadeiros e 2 falsos. 2 verdadeiros e 2 falsos.
Preenchimento da terceira coluna já depende do preenchimento da segunda. Na segunda foi de 2 em 2. Então pega a quantidade e divide por 2. Preenchemos um verdadeiro e um falso. Um verdadeiro e um falso. E assim vai. Tá? Aí você vai ter a distribuição possível, que seria o VVV, VVF, VFV, VFF, FVV, FVF, FFV e por último FFF. Tá? Estão aí as distribuições lógicas possíveis para uma proposição composta formada por 3 proposições do tipo simples. Alguma dúvida, gente, quanto ao preenchimento da tabela? Não, né? Não é fácil? Não. Por hoje é só.